Agora a gente fala sobre educação. Alunos de escolas públicas de São José dos Campos estão aproveitando o período de férias para mergulharem no universo das ciências. Eles observam um mundo novo que antes não enxergavam por falta de oportunidade. 25 alunos de escolas públicas de São José e Jacareí foram selecionados para participar de um curso de ciências gratuito feito pela Unesp em São José. São 7 dias de aulas teóricas e práticas durante as férias escolares deles. Eu achei que seria mais aula teórica, aquela coisa mais maçante. Eu não sabia que teria muitas aulas práticas, que a gente faria as coisas desde o início até o final. Entendeu? Ver como as coisas acontecem. Aí tá sendo muito bom para mim. Na experiência de hoje, os estudantes se dividiram em duplas. A ideia era conhecer o que habitava nas mãos dos estudantes. Então, eles coletaram algumas amostras com as mãos sujas mesmo. Depois, lavaram as mãos por 1 minuto e fizeram uma nova coleta. E, por fim, usaram iodo para higienizar. Veja só o que eles encontraram depois de 48 horas. Se você não tem o hábito de lavar as mãos, vai ficar chocado com o resultado desse experimento. Bom, ali no microscópio o aluno consegue observar a morfologia, ou seja, quais tipos de bactérias tinham nas mãos. E aqui a Giovana conseguiu coletar a quantidade de bactérias. Giovana, você tinha noção do quão suja era a mão da tua amiga quando você coletou as bactérias na mão dela? Eu realmente não tinha noção, porque não dá para ver o olho nu. Então, aqui na placa de Petri, você vê realmente as colônias de bactéria, quanto que tem, e é muito interessante isso, eu nunca tinha visto. O grande objetivo é fazer com que os nossos pesquisadores possam passar de forma acessível a ciência que é praticada aqui, motivando os nossos alunos e instigando a curiosidade, fazendo com que esses jovens tenham um interesse maior pela ciência. Kiara está no 2º ano do ensino médio de uma escola que fica no Putim e nunca tinha tido contato com um laboratório de ciências. Com a experiência de hoje, ela já pensa em novas experiências de vida. Eu tô maravilhada, né, com tanta coisa muito boa que tem aqui. Eu tô até pensando em fazer doutorado, fazer mestrado, faculdade, tudo certinho dentro dessa área. Eu tava pensando em fazer biomedicina, só que agora eu quero dar aula também. Tá vendo só? Às vezes um pouquinho de estímulo já é o suficiente para dar um novo rumo para a vida desses estudantes. Sebastião e Ilhabela recebem mais uma edição dos Jogos Regionais. Cerca de 8.000 atletas de diversas modalidades devem invadir o litoral. Essa turma aí é cheia de estilo. São os atletas de bicicross. Entre eles, alguns renomados, como a Nayara Silva, de Campos do Jordão. Ela é a atual campeã brasileira da modalidade. E, além de competir, veio torcer pelos colegas. Corri na praia, tudo bom, tudo de bom, litoral. Lá na Serra Campos do Jordão é frio, né? Aqui já é o litoral, tem o mar aqui, a paisagem ainda do lado da pista. É super privilegiado. O Igor é o atual campeão paulista e brasileiro e defende a cidade de São José dos Campos. Vantagem no esporte de alto rendimento nunca tem, né? Como a gente está no número grande de atletas, isso acaba favorecendo a gente. Mas a vantagem a gente faz dentro da pista, então não tem o que torcer assim por sorte, não. Tem que trabalhar mesmo. Até o dia 13 de julho vai ter muita competição. Ao todo, são cerca de 8.000 atletas de 40 cidades, 27 só da nossa região. Números que movimentam as cidades que recebem os jogos. A cadeia produtiva do esporte, né, que a gente considera desde o pipoqueiro, que fica na frente do ginásio, até a parte de hotelaria, supermercado, serviços, farmácias. Você pôs 7.000 pessoas aí a R$200, né, em 10 dias, que é uma quantia boba aí, você já vê o impacto econômico que causa no município. Nos alojamentos, a hora do almoço é ponto de encontro dos atletas. Já nos quartos, o momento é de concentração. Se bem que nesse aqui, as meninas do futebol de São Sebastião deram um ar mais divertido. Você gosta de perder? Não, e você? Não, nem 25 centavos, meu filho. Pelo amor de Deus. Elas brincam sim, mas sabem que na hora do jogo o comportamento muda. Dentro de campo, acabou. A entrega é total. A gente joga com a alma, com o coração. É nessa onda de descontração que elas se preparam para os jogos. Joga a bola no meu pé.
férias, né, das crianças, e muitas famílias pegam a estrada para aproveitar o período de descanso, claro. Mas os pais precisam ficar atentos a não só as roupas que vão levar, a passagem que vai comprar, seja aérea ou de ônibus, mas também os documentos dos filhos. Tem gente que acaba esquecendo, aí não consegue embarcar. Isso é fundamental. Tem que ter a tiracolo. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Bruno Pellegrini, que vai dar algumas orientações. E aí, Bruno, bom dia. Bom dia para você, Agra, bom dia para todo mundo. A gente está no terminal rodoviário intermunicipal aqui de Taubaté, né? Olha, nessa época do ano, aumenta em 30% o fluxo de pessoas, de passageiros, que normalmente é de 1.500 pessoas diárias. Como você disse, tem que ficar muito atento na documentação, mesmo os pais com filhos diretos precisam trazer documentos para comprovar isso na hora de embarcar. Conversar com o Cleiton que vai dar os detalhes para a gente. Vamos começar falando, por exemplo, o pai não vai acompanhar o filho, mas vai com um parente, precisa ter uma autorização oficial, como é que é? Então, Bruno, se o parente for de primeiro grau, como o avô, tio, o irmão mais velho, né, 18 anos responsável, não precisa dessa autorização. Mas sendo algum com outro tio, ou um exemplo, com um vizinho, alguma coisa que vai, é necessária essa autorização. Agora, então, para o documento, o adolescente, vamos lá, criança e adolescentes vão viajar sem o responsável, sem os pais. Como é que é o procedimento? Então, o menor de 16, ele não viaja mais sozinho, né? Foi mudada a lei, né? Então, precisa do RG original, pode ser uma certidão ou até mesmo um passaporte. No fluxo agora, quais são os destinos mais procurados aí? Então, os destinos estão sendo as capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e o litoral norte também. As pessoas, importante elas se programarem para não deixar de última hora, de repente está esgotado já. Então, até o momento não tem destino com carro extra, mas nós pedimos para todos os passageiros virem com antecedência, procurarem os guichês, para não ter, né, o problema de chegar e não ter a passagem para o horário que ela quer. Então, venha com antecedência, procure as empresas de ônibus. Você falou ali dos documentos, esse documento pode ser xerox, que é quando os pais trazendo para os filhos, quem for embarcar? Pode ser o documento, mas ele tem que ser autenticado e tem que estar legível. Tá certo, então agradeço, obrigado pela sua orientação. Tá aí, então, documento é imprescindível, tem que trazer na hora de embarcar, Águida. Exatamente. Assim como o documento, sabe o que é imprescindível, Bruno? Que às vezes as famílias esquecem de colocar o cinto de segurança. Viajou, já tem que ser automático. Coloca o cinto para que não aconteça nada, né? Se acontecer um acidente, para que preservem as vidas. Obrigada pelas informações, Bruno. Agora, 7h44, vamos falar de emprego aqui no Bom Dia Vanguarda. Algumas cidades da região estão com vagas abertas, como em Caraguatatuba. O pátio oferece 11 vagas de emprego. Destaque são para as vagas oferecidas para costureira, cozinheiro e também marinheiro. Vamos agora para o PAT em Bragança Paulista. São 50 oportunidades. Entre elas, assistente de compras, gerente de loja e recepcionista. Destaque também para as vagas abertas para farmacêutico, com um salário de R$ 3.140, ou melhor dizendo, é uma vaga apenas para farmacêutico. O Pátio de Aparecidas tem hoje 35 oportunidades de trabalho, entre elas tem para atendente de lanchonete e operador de caixa. São 15 vagas para cada profissão. Estão à deriva no Oceano Pacífico. Eles são velejadores e embarcaram no ano passado para realizar o sonho de dar a volta ao mundo. Os irmãos Celso Pereira Neto, de 26 anos, e Lucas Pereira, de 23, saíram de Ubatuba em março do ano passado. A viagem era um sonho da família, que reformou todo o veleiro para dar a volta ao mundo. Desde que os pais passaram esse barco para os meninos, eles sempre tiveram essa vontade. Principalmente o Neto, eu sei que era um desejo dele, assim, de dar a volta ao mundo. A embarcação teve problemas na região da Polinésia Francesa, ao leste da Austrália, por causa do mau tempo. Eles mantêm contato por meio de um telefone via satélite. Foi assim que conseguiram enviar a mensagem de texto que foi publicada por uma equipe de apoio nas redes sociais. No relato, um dos irmãos conta: sentimos um tranco muito forte, acompanhado de barulhos que nunca tínhamos escutado. O acidente arrancou nosso leme. Ficar sem leme significa ficar à deriva, sem controle do barco, literalmente sendo empurrados para onde o vento quiser. Ele tem que tomar cuidado de se aproximar de ilha, ou de rocha, ou de terra. Então ele tem que ter uma segurança que mais ou menos uns 20 quilômetros ele precisa tomar cuidado. Ainda de acordo com a família, os irmãos esperam uma melhora no tempo para substituir o leme quebrado por um reserva.
os amigos estão confiantes. Eles têm bastante experiência para estar lá e confiança. Os meninos cresceram dentro do mar. Tá todo mundo na apreensão, a gente tá na torcida aqui para que tudo dê certo, esse mau tempo passe e se Deus quiser vai dar tudo certo aí para os meninos. Bom, desde a chegada do inverno, as temperaturas estão caindo aos poucos. A gente tem percebido, principalmente até sábado, ainda vai cair bastante a temperatura aqui na nossa região. E com uma frente fria chegando na região, o consumo de bebidas quentes, como chás e cafés, aumentam. Mas o consumo em excesso, será que pode ser prejudicial? Tem gente que realmente é viciado em café, né? André Luiz Rosa vai esclarecer algumas dúvidas pra gente. Oi, André, bom dia. Oi, Águida, bom dia para você. Um cafezinho logo cedo é muito bom, né? A temperatura agora aqui em São José dos Campos está na casa dos 15 graus e a tendência é diminuir bastante com essa chuvinha. Por isso a gente convidou a Ana Caroline, que é nutricionista, e nada melhor do que uma especialista para falar o que preferir. Café, café com leite, chá, qual que é melhor? O chá e o café, com certeza. A gente pode ver aqui, ó. A gente tem o chá é rico em fitoquímicos, né? Combate a inflamação corporal, ajuda a aquecer o organismo nesse inverno. O café, a gente tem muitas propriedades funcionais, dentre elas a própria cafeína, que quando consumido moderadamente aí ativa a disposição, o ânimo. Contém duas substâncias muito importantes para o nosso organismo. O cafestol, que é um antioxidante que auxilia aí no sistema cardiovascular, né, no anti-envelhecimento celular. E o ácido clorogênico, que é uma substância muito importante aí para o controle da pressão arterial e para a glicemia. Agora a gente não pode deixar de falar, Ana, das duas bebidas que estão aqui, que chamam bastante atenção. São bonitas, mas devem ser evitadas. Como é que é isso? Bem calóricas, por sinal. Rica em açúcar, né? Infelizmente é que agrada a maioria dos paladares, mas consumido moderadamente, de vez em quando, não tem problema. Aqui a gente também tem um chá indiano, que é uma bebida, né, bem típica de algumas regiões. É rica também em fitoquímicos, então é a mistura do chá com leite. Também é uma boa opção para o inverno. Agora você falou chá com leite, muita gente toma o famoso pingado, né, que é o café com leite. O leite, ele associado ao café, faz bem, é bom ser evitado um pouco em excesso, como é que é? Apesar de ser uma bebida que agrada aí, né, a grande maioria, o leite, ele bloqueia a absorção de alguns nutrientes, então essa combinação não é interessante. Ou leite puro, para quem não tem nenhuma contraindicação no consumo, ou cafezinho puro. Certo, então, obrigado pela sua entrevista. Então, estão aí as dicas da nutricionista sobre quais bebidas preferir. Eu, particularmente, prefiro café puro. É bom demais, a gente fica ligado, faz bem pra gente que trabalha cedinho, né, Águida? Com você. Ah, é indispensável. 4h30 da manhã, a minha casa já está exalando café. Obrigada pelas informações, André. Bom trabalho. Brilha, Bela, uma outra informação importante. A gente vai ver a situação neste momento na balsa, entre São Sebastião e Ilhabela. A Dersa acabou de informar que a travessia entre São Sebastião e Ilhabela foi paralisada às 6h30 da manhã por causa dos ventos fortes que chegaram, ou melhor dizendo, chegam neste momento a 59 km por hora. Toda vez que os ventos ultrapassam a velocidade de 46 km por hora, a navegação tem que ser paralisada para cumprir uma norma da Marinha por questões de segurança. Então, por enquanto, a travessia entre Ilhabela e São Sebastião segue suspensa. Qualquer nova informação, a gente passa para você aqui no Bom Dia Vanguarda, tá? Toda a região. Você já percebeu que o dia amanheceu nublado e até com chuva em algumas cidades? Pois é, esse é o efeito de uma frente fria que já está no estado de São Paulo e provoca também queda nas temperaturas. A gente vai começar hoje pela Serra da Mantiqueira. Então, São Bento do Sapucaí vai ter máxima de 17 graus, probabilidade de chuva de 90%, deve chover de manhã, à tarde ou à noite. Em São José dos Campos, o céu fica com muitas nuvens. Já choveu em São José dos Campos bem no comecinho da manhã e há probabilidade de chuva alta para o restante do dia. As máximas hoje não passam dos 23 graus. E em Ilhabela, no litoral norte, há previsão de chuva a qualquer momento. Atenção, porque o mar deve ficar agitado entre a tarde e a noite,
com ondas de até 3 metros em áreas de mar aberto. Então, os termômetros marcam máxima de 26 graus. A gente volta com o Bom Dia Vanguarda para te mostrar essa imagem. Você vê ao vivo a cidade de Taubaté. Neste momento está fazendo 18 graus de temperatura, céu encoberto e chove agora em alguns pontos de Taubaté. Então a gente aproveita para falar mais sobre a previsão do tempo aqui no Bom Dia. Nós já falamos que uma frente fria está no estado de São Paulo e provoca chuva e temperaturas mais baixas hoje em toda a região. Acabamos de ver então a imagem de Taubaté ao vivo. A quinta-feira será com céu encoberto, as máximas hoje não passam dos 22 graus, tá? Em Canas, na região do Vale Histórico, é a região que tem a maior temperatura até agora em todas as regiões que a gente cobre. Então agora, máxima de 25 graus é a previsão para o Vale Histórico. E na região de Bragança Paulista e Atibaia, o sol pode até aparecer fraco agora cedo, mas muito pouco. Depois, entre a tarde e a noite, pode cair chuva, né? A probabilidade de 90%, a máxima hoje. No próximo domingo, quase 8.000 pessoas da região fazem a prova para cargos de agente e oficial de trânsito do Detran. São quase 602 candidatos por vaga. A Daniela Lopes foi acompanhar um pouco da rotina de quem vai prestar a prova. A Eveane era servidora pública, mas decidiu largar o emprego para se dedicar aos estudos. Ela quer passar em outro concurso para um cargo com um salário maior. Faço curso de manhã, aí eu venho para casa, estudo, tenho as aulas à distância de outros cursos que eu assisto. Tem a matéria teórica, tem lei seca para poder ler e exercício. É uma estabilidade que a gente quer, uma segurança de vida maior. Nos últimos 5 meses, ela tem se preparado para o concurso do Detran e sabe que a concorrência é grande. O meu maior concorrente sou eu mesma, né? Então, assim, eu preciso manter a calma na hora da prova. É só isso que eu preciso fazer na hora. Então você já está com as leis de trânsito todas na cabeça? Espero que sim, né? Domingo tá chegando. Mais de 150.000 candidatos em todo o estado de São Paulo disputam 400 vagas de níveis médio e superior no concurso do Detran. Os salários iniciais são de R$ 1.863 para o cargo de agente de trânsito e R$ 4.657,50 para oficial. No Vale do Paraíba foram feitas quase 8.000 inscrições para 13 vagas em 9 cidades. Na região, são 602 candidatos por vaga. Assim que foi aberto o edital para o concurso do Detran, este cursinho em São José dos Campos iniciou uma turma específica. E os alunos estão assim, concentrados na reta final de preparação, já que a prova vai ser neste domingo. Vão ser 60 questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais e específicos, além de uma redação. O candidato que zerar em alguma disciplina é eliminado automaticamente. Então não adianta, tem que saber de tudo. A gente consegue atingir, né, o nível de classificação, acertando 50% da prova, mas a gente precisa acertar o máximo possível, quase que gabaritar, porque é muito concorrido hoje em dia. O tempo máximo para a conclusão da prova vai ser de 4 horas e meia. E a Gisele bolou uma estratégia para conseguir fazer tudo com calma. Primeiro eu vou abrir a prova, vou fazer as específicas, vou ler o tema da redação, pensar, montar já os meus argumentos, depois fazer português, matemática, direito constitucional, administrativo, informática, e depois o tempo que sobrar eu vou focar só na redação, que vai ser o diferencial. Para o diretor do curso, tem que estudar bastante, sim, mas também é bom relaxar um pouco antes do grande dia. Tem que determinar horários, né, de estudo, horário de lazer e horário de dormir, né, para que ela tenha equilíbrio. O grande problema é quando a pessoa não tem equilíbrio, ela estuda demais e acaba trazendo um peso que na hora da prova faz a diferença para o lado.